Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente seguir adiante com o nosso bate-papo, com a nossa troca de ideias sobre o Brancalônia. Quem tá ligado no movimento, quem tá acompanhando aqui no canal, eu fiz recentemente uma resenha sobre o Brancalônia, vou deixar aqui no card para quem quiser conferir, mas, conforme prometido, vou abordar mais alguns pontos aqui do livro para esmiuçar algumas coisas e a minha intenção aqui é tentar mostrar no que ele é diferente, por que eu considero ele muito mais do que um simples cenário para D&D quinta edição. Ele usa as regras da quinta edição, mas ele tem todo um formato próprio, uma personalidade própria que eu particularmente achei bem interessante, bem legal, e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Então eu vou pegar alguns pontos aqui do livro, algumas coisas que eu acho legais de comentar, para a gente ir conhecendo um pouquinho mais desse cenário. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar aqui a nossa jornada pelo cenário de Brancalônia, a gente vai falar das raças. Tá? Eu cheguei a mostrar todas elas aqui no vídeo da resenha, mas agora a gente vai explorar com um pouquinho mais de cuidado cada uma delas para ver justamente quais são os diferenciais, quais são as características, algumas das estatísticas de jogo, justamente para a gente começar a entender por que o Brancalônia, na minha opinião, é um cenário diferenciado que tem uma personalidade própria. Isso passa também pela forma como as raças, como as classes são apresentadas, os reinos, então a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas coisas ao longo dos vídeos, beleza? Mas pra gente começar logo aqui falando sobre os humanos, o que a gente tem a comentar sobre eles, pegando as informações aqui do livro. Primeiro, os humanos, eles são ditos, é dito aqui no livro que eles são o povo, né, a raça mais numerosa. E se a gente for assim bem criterioso, na verdade a gente pode entender que eles são a única raça original do reino ali de Brancalônia, do cenário de Brancalônia. Por quê? Existem os humanos e existem outras 3 raças que são, na verdade, variações dos humanos. Vão ter suas características especiais, a gente vai ver cada uma delas aqui, mas no fundo, na essência, eles são humanos. Tá? E a gente vai ter outras 2 raças, outros 2 povos que têm ali origens sobrenaturais, origens místicas, alguma coisa assim, que vão trazer de fato um elemento mais de fantasia para o jogo. Aqui, eu vou só abrir um parêntese, que não está dito aqui exatamente nessa seção, mas eu lembro de ter lido em alguma parte aqui do livro, que é o seguinte, que é um alerta que o livro deixa aqui para quem vai se aventurar aqui em Brancalônia. Você pode colocar outros povos, outras raças, importar, né, de outros cenários do RPG, de outros cenários da quinta edição? Até pode. Só que é o seguinte, o livro recomenda que você tenha cuidado ao fazer isso. Por quê? Porque o cenário todo ele é pensado de uma forma a ser menos poderosa, de ser uma baixa fantasia medieval. Então, dependendo do que você coloque aqui, você pode quebrar um pouco esse clima do jogo. É o que você quer fazer? Beleza, o livro só dá esse alerta. E também nessa mesma pegada, ele dá o seguinte conselho. Ainda que você coloque raças de outros cenários aqui, tente colocar comunidades pequenas, escondidas, remotas e tal, porque ele é um cenário eminentemente baseado na questão humana e nessas pequenas variações. Ele vai ter fantasia, ele vai ter sobrenatural? Vai, mas como eu estou falando aqui desde o início, num nível bem mais reduzido, porque esta é a proposta do jogo. Então, se você acha que você colocar outras criaturas aqui vai contribuir para isso ou tem a ver com a sua história sem quebrar essa proposta do jogo, beleza. Se você quer transformar o Brancalônia num cenário super povoado ali de criaturas sobrenaturais de 30 mil raças diferentes, talvez seja melhor você jogar um cenário mais propício para isso, né, do que tentar fazer as coisas encaixarem no Brancalônia. Pelo menos essa é a minha opinião. Avançando aqui, a gente vai ter uma pequena seção com sugestões de nomes, né, para personagens, né, nomes masculinos, nomes femininos. A gente vai ter aqui como são feitos os nomes dos humanos, né, os sobrenomes, os títulos e tal, só para dar uma ideia geral aqui. E tem uma seção que eu achei interessante aqui, que são os apelidos carinhosos, ou seja, como os membros das outras raças, dos outros povos, se referem aos humanos. Então, por exemplo, os Morgantes, que são uma das variações, mas eles são personagens maiores, assim, mais brutos, grandalhões e tal, chamam os humanos de tampinhas, né? Os silvestres chamam eles de cara limpa, os dons chamam eles de tolos, os marionetes, que é uma raça tipo um boneco de madeira, um Pinóquio da vida, porque a inspiração é essa mesma. Então os marionetes vão chamar os humanos de primatas, e os malebranques, que são aqueles meio demônios e tal, vão chamar os humanos de micos. Então, só para já ir dando um clima do cenário, porque claro, como eu comentei também no vídeo passado, é um cenário que ele vai mais para esse lado da diversão descontraída, do humor, da brincadeira. Então, todo o livro tem esse toque aí, né, de provocação, de brincadeira, de xiste, esse tipo de coisa, que é justamente para você entrando no clima aí de um tipo de aventura um pouco mais descontraída.
Na sequência, a gente vai ter também aqui uma outra seção que está presente, né, em todas as apresentações das raças, que é assim, como os outros veem os humanos, né? Ou seja, como as outras raças vão se relacionar com os humanos. Aqui, como eu falei no início, como eles são os mais populosos, mais numerosos e basicamente, em tese, se a gente for criterioso, a única raça, não tem muita variação aqui. O que o livro vai colocar é o seguinte, que, obviamente, por eles serem os principais em termos de números, eles meio que são vistos como modelos. Só que isso não quer dizer que os outros almejam ser como eles, tá? Com a exceção da maioria ou de alguns dos marionetes, que, de novo, como é uma clara referência ao Pinóquio, vários marionetes almejam um dia se tornarem humanos, serem de carne e osso. Essa é um dos motes principais dos marionetes, tá? Mas isso não quer dizer que todos sejam assim, isso não quer dizer que todos queiram ser como os humanos, tá? Outros, justamente por acharem que os humanos estão sobrando, vamos dizer assim, no reino, eles são algo que é visto como comum, como banal, né, como algo sem nenhum grande interesse, justamente porque tem de muito, né, tem de quilo, como a gente diz. E só para fechar essa ideia, tem um finalzinho aqui que eu acho interessante, olha só. Aqui também, entre essas duas posturas de querer ser como os humanos, né, e achar que eles são banais e comuns, a verdade está no meio. Como todas as outras raças, os humanos são tão tolos ou tão brilhantes quanto escolhem ser. Ou seja, na verdade, no frigir dos ovos, não existe ali uma sensação de admirar os humanos e nem de desprezá-los totalmente. Na verdade, isso vai depender do contato, da relação que você tem com cada um deles, porque como o próprio livro diz, eles podem ser tão tolos ou tão brilhantes quanto quiserem ser. E aqui, para a gente fechar as informações sobre os humanos, a gente vai ter as características. Vamos falar um pouquinho, né, sobre as regrinhas do jogo, as características dos humanos, o que eles têm em termos de sistema, beleza? Então, olha só. Segundo o livro aqui, eles têm um aumento no valor de atributo. Ou seja, você vai escolher 2 atributos diferentes e vai poder aumentar 1 ponto em cada um deles, tá? Outra coisa, perícias. Você recebe proficiência em uma perícia que você vai escolher, tá? A mesma coisa, você tem um talento. Você recebe um talento adicional por ser humano, que você vai escolher, né? Aqui ele fala também daquela questão da idade, né? Que os humanos normalmente se tornam adultos depois da adolescência, né? No fim da adolescência, e podem viver menos que um século, geralmente muito menos. Aqui no Brancalônia a expectativa de vida é bem menor, especialmente se você jogar com um canalha, né, que é o que o jogo propõe aqui, personagens que realmente não estão no topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim, né. E aí a questão do tamanho, né, os humanos variam entre 1,5 m e 1,80 m, mas prefeito de jogo são todos considerados da categoria médio, tá? E aqui o deslocamento deles também básico é de 9 metros, padrão, acho que não tem diferenças do D&D normal, mas tem algo que eu achei interessante aqui que vai ter, salvo engano, em todas as raças, que é isso aqui, olha, característica de briga. Cada uma delas vai ter alguma coisa específica, alguma coisa que vai diferenciar o estilo, né, daquele personagem de entrar em combate. Pelo menos eu entendi dessa forma. No caso dos humanos, olha só, a característica de briga é a versatilidade. E o que isso vai representar em termos de sistema? Você vai ganhar mais um espaço de manobra durante uma briga. Então é isso, pessoal. Por enquanto é só. Já vimos aqui os humanos, que são a primeira das raças de Brancalônia, a mais simples, a mais padrãozinha. As próximas a gente vai começar a ver esses diferenciais. Quem quiser seguir com a gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho. No próximo vídeo, olha, a gente vai falar sobre os dons, tá? E só lembrando, se você curtiu Brancalônia, gosta dos livros da Retropunk, que é a nossa editora parceira, se liga aí na descrição do vídeo que tem dica para pegar o material com desconto, beleza? No mais, quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário pra gente continuar trocando ideias e a gente se encontra na próxima resenha.